Na Ásia, a Tailândia destaca-se por suas altas taxas de posse de armas de fogo e incidentes de tiroteios. Dados indicam que o país possui 10,3 milhões de armas, representando 15,1% da população, ou seja, há 15 armas para cada 100 pessoas. E essa é a maior taxa entre os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Em média, quase 4 pessoas a cada 100 mil habitantes na Tailândia morrem devido a ferimentos à bala, colocando o país em segundo lugar entre os países da ASEAN, atrás apenas das Filipinas. Em novembro de 2023, na província de Loei, localizada no nordeste da Tailândia, um evento trágico abalou a tranquila comunidade do distrito de Wang Sapung, conhecida por suas paisagens deslumbrantes, com montanhas, florestas exuberantes e rios serenos. A região se preparava para celebrar um casamento que prometia ser inesquecível, mas acabou de forma trágica. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marlon Viegas e hoje eu trago um caso intrigante para vocês, onde infelizmente as vítimas tinham um forte laço de confiança com seu agressor. Desde já, peço seu like neste vídeo para ajudar na divulgação dentro da plataforma. E se você não é inscrito, clique no botão de inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Sem mais, vamos ao caso de hoje. Chaturong Suksuk, de 29 anos, havia servido como fuzileiro naval na base da província de Chonburi. Ele tinha um futuro promissor na carreira, mas durante uma missão perdeu a perna direita em um acidente de trem, o que o forçou a se aposentar precocemente e usar uma prótese. Mesmo diante de grandes desafios, Chaturong nunca desistiu. Ele fez uma transição de carreira e passou a trabalhar como guarda florestal e encontrou um novo propósito de vida. Com um histórico na marinha, que o deixou em excelente forma física, ele iniciou uma carreira no esporte para deficientes e se tornou um atleta profissional. Com treinamento rigoroso e diligente, Chaturong se destacou na natação e no tiro. Em 2022, representou a Tailândia na 11ª edição dos Jogos Para-Asiáticos realizados na Indonésia. Durante a competição de uma semana, ele participou de provas de natação e tiro, conquistando uma medalha de prata na natação, inspirando a todos com seu esforço incansável. Em dezembro de 2023, estava programada uma competição internacional para atletas com deficiência na província de Loei, na Tailândia. Chaturong planejava participar, e todos esperavam que ele se destacasse mais uma vez. No entanto, eventos trágicos impediram que esses planos se concretizassem. Kanchana Pachuchuek, de 44 anos, era esteticista, conhecida por sua personalidade alegre e sociável e por sua beleza admirável. Ela tinha 2 filhas do casamento anterior, que terminou em divórcio. Uma das meninas estava no ensino médio e a outra seguia os passos da mãe, trabalhando como esteticista. Não conseguia encontrar como foi o início do relacionamento entre eles dois, como se conheceram ou quem deu a iniciativa. Sabe-se que em algum momento do ano de 2020, Chaturong e Kanchana decidiram morar juntos. A diferença de idade de 15 anos entre eles dois, segundo Kanchana, não afetava em nada a relação. Como especialista em beleza, Kanchana cuidava meticulosamente de sua pele, o que dificultava a percepção de qualquer ruga em seu rosto. Assim, poucas pessoas notavam a diferença de idade entre ela e o namorado. Mesmo estando com um novo companheiro e morando com essa pessoa, Kanchana continuou a cuidar de suas 2 filhas e visitava frequentemente a casa do ex-marido, que tinha a guarda das meninas, e isso muitas vezes deixava Chaturong desconfortável. Ele ficava ansioso quando Kanchana interagia com outros homens, levando a frequentes discussões entre eles. Kanchana compreendia que o ciúme de Chaturong vinha de seu sentimento de posse, e por isso ela não o culpava muito. Ela considerava esses sentimentos um problema menor, que não tinha um grande impacto no relacionamento deles. Para Kanchana, suas visitas à casa do ex-marido eram apenas uma maneira de ver as filhas, sem qualquer intenção de reacender um antigo relacionamento.
Ao longo do tempo em que estiveram juntos, Kanchana manteve seu compromisso com a relação, valendo-se da experiência de um casamento anterior para cultivar um relacionamento saudável. Durante 3 anos, Kanchana se dedicou a compreender e tolerar Chaturong, tentando construir uma nova família harmoniosa. No entanto, as coisas não eram tão simples quanto ela imaginava. Chaturong se sentia inferior a outros homens sem deficiência, mesmo com Kanchana sendo sempre compreensiva e gentil com ele. Esse sentimento de inferioridade fazia com que ele temesse ainda mais perdê-la. Ele se preocupava constantemente com a possibilidade de Kanchana o deixar por um homem melhor. Sempre que Kanchana visitava a casa do ex-marido para ver as filhas, Chaturong acreditava que era apenas uma desculpa para reencontrar o ex. Ele se comparava constantemente ao ex-marido da namorada e temia que ela eventualmente voltasse para ele. Um psicólogo explicou que a insegurança e o ciúme de Chaturong precisavam ser tratados através de conversas francas. Esses sentimentos eram resultado da maneira como ele se via. O psicólogo sugeriu que se Kanchana tivesse reconhecido a luta interna de Chaturong mais cedo, ela poderia tê-la ajudado a lidar com essas emoções negativas, fortalecendo sua autoestima e confiança. Mesmo com todos esses problemas na relação, Chaturong e Kanchana decidiram que a união deveria ser oficializada e começaram a organizar o casamento seguindo a tradição budista. Na manhã de sábado, 25 de novembro de 2023, Chaturong liderou um animado cortejo nupcial na vila número 1 do distrito de Wang Nankiao, na província de Kharal Ratchaisma, para buscar Kanchana em Wang Sepung. Seguindo os costumes locais, uma cerimônia religiosa foi realizada na casa da noiva para abençoar o casal, desejando-lhes felicidades e realização em seu casamento. A grandiosa celebração aconteceu em uma vila de Wang Sepung, unindo Chaturong e Kanchana. A cerimônia oficial aconteceu às 16 horas, onde eles trocaram alianças, comemorando sua união formal após 3 anos de convivência. Ambos trajavam roupas tradicionais tailandesas, cercados por amigos e familiares, que se reuniram para testemunhar esse momento especial junto com o casal, que parecia estar destinado a uma vida de felicidade. Após a cerimônia, o jantar começou com pratos locais deliciosos e risos animados. No entanto, a atmosfera festiva foi abalada quando um desentendimento surgiu entre o casal de noivos. Chaturong foi visto sozinho à mesa, visivelmente perturbado e em silêncio. Alguns convidados perceberam seu estado, mas atribuíram seu comportamento ao excesso de bebida. Segundo o que foi esclarecido posteriormente, Chaturong desejava que Kanchana utilizasse parte do dinheiro recebido como presente de casamento para cobrir as despesas da celebração, enxergando isso como um investimento no relacionamento deles. No entanto, Kanchana rejeitou a ideia. Essa rejeição surpreendeu Chaturong, que ficou extremamente irritado e interpretou essa recusa como um sinal de que ela poderia pegar esse dinheiro e depois abandoná-lo, o trocando por um outro homem. Apesar do grande número de convidados, Chaturong não conseguiu se controlar e parar de discutir com Kanchana. Com sua mente mergulhada em um sentimento de posse e ciúme extremo, ele se isolou e ficou sentado na mesa de jantar, bebendo sozinho, enquanto todos os convidados estavam na pista de dança. Esse isolamento, misturado com a grande quantidade de álcool, trouxe à tona lembranças antigas e, junto com sua insegurança, fez com que ele ficasse cada vez mais irritado. Após os ânimos se acalmarem um pouco, a atmosfera na festa voltou a ficar leve e todos continuaram a desfrutar da deliciosa comida e da música que tocava. Porém, por volta das 23h30, Chaturong se levantou de repente e caminhou em direção à porta, atraindo a atenção dos convidados ao redor. O ambiente ficou tenso, com sussurros e murmúrios circulando entre os presentes. 2 convidados se aproximaram de Kanchana para perguntar sobre o comportamento de seu marido. A mãe e a irmã dela também se aproximaram para tentar entender o que estava acontecendo. Instantes depois, Chaturong retornou à festa com uma expressão pensativa e uma de suas mãos no bolso. Sua presença fez com que todos os murmúrios cessassem e todos os olhos se voltassem para ele novamente. De repente, ele puxou uma arma do bolso e disparou 12 tiros em 20 segundos. O ambiente foi tomado por gritos e pedidos de socorro, enquanto os convidados tentavam fugir em pânico.
Após esses 20 segundos atirando, Chaturong colocou o cano da arma em sua boca e apertou o gatilho. Alguns convidados perceberam que os disparos tinham parado e conseguiram chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, depararam-se com uma cena devastadora. Mesas e cadeiras viradas, objetos quebrados e garrafas de cerveja espalhadas por todos os lados. A visão mais chocante era de 5 corpos espalhados pelo salão de festa. Vários convidados foram encontrados escondidos em cantos, visivelmente assustados com o que tinham acabado de presenciar. Ao total, 5 pessoas foram atingidas pelos disparos. As investigações iniciais da polícia revelaram que 3 pessoas, incluindo Kanchana, sua mãe, King Tong Klarjor, de 68 anos, e sua irmã mais nova, Korn Nipa Manato, de 38, morreram no ataque. As outras 2 vítimas eram convidados que tentaram intervir quando Chaturong apontou a arma para Kanchana. Tong Nonot, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo momentos depois. Banrung Chaat, de 28 anos, ficou gravemente ferido com um tiro no quadril esquerdo e foi levado às pressas para o hospital. O 5º corpo era o do próprio Chaturong. Um convidado do casamento revelou que Chaturong e Kanchana tiveram uma discussão durante a recepção após a cerimônia de casamento. Apesar dos esforços para manter suas vozes baixas e não perturbar os outros convidados, a discussão persistiu. Um outro convidado que estava próximo ao casal ouviu trechos da conversa e notou que Chaturong estava muito irritado, com o rosto vermelho de raiva, enquanto Kanchana mantinha a calma. No local, a polícia recolheu um total de 11 cartuchos de 9mm, compatíveis com a arma que Chaturong havia pegado em seu carro. De acordo com a investigação, a arma e a munição utilizados no ataque foram adquiridas legalmente. Com sua experiência militar, Chaturong havia desenvolvido interesse por tiro após se aposentar da marinha e continuou praticando. Um homem de 70 anos que morava perto do local do incidente relatou ter ouvido ruídos altos naquela noite, inicialmente acreditando serem fogos de artifício em comemoração ao casamento, mas logo percebeu que eram tiros. Após o incidente, familiares organizaram funerais para Kanchana, sua mãe e sua irmã. Chaturong foi levado a um templo em sua cidade natal, no distrito de Pimai. Tong Nonud, o convidado que faleceu, foi levado para um templo diferente em Pimai por seus parentes. Após a tragédia, a polícia conversou com várias pessoas próximas ao casal e descobriram que Chaturong era uma pessoa instável. Um amigo próximo dele revelou que, apesar de todas as suas conquistas, tanto na marinha, onde se destacava, quanto na natação, após ter se tornado um atleta, ele não era tão confiante quanto parecia. Ele sempre se sentia inseguro em relação à diferença de idade entre ele e Kanchana, as suas diferentes experiências de vida e a sua própria deficiência. As ações de Chaturong foram além do que uma pessoa comum faria. Todas as informações coletadas com parentes e amigos foram analisadas por um psicólogo que sugeriu que o comportamento de Chaturong poderia indicar uma pessoa com sérios problemas mentais, que, colocada em uma situação extrema, reagiria de forma extrema. Contudo, para determinar se ele realmente possuía um transtorno mental, seria necessária uma avaliação, coisa que não era mais possível naquele momento. O psicólogo também afirmou que se ele ou a família tivesse procurado ajuda antes, a terrível tragédia poderia ter sido evitada. Casamentos deveriam ser momentos de alegria, mas para Chaturong, o consumo de álcool resultou em uma perda de controle emocional, levando a uma tragédia que vitimou a mulher que estava ao seu lado, apesar das diferenças entre eles. Uma mulher que o entendia e, mesmo assim, queria dividir o resto de sua vida com ele. A dor pela perda de Kanchana, sua mãe e irmã, deixou uma marca profunda entre amigos e familiares. Naquela época, o governo tailandês já estava se movimentando para tomar medidas que ajudassem a diminuir os incidentes com o uso de armas de fogo. Em 3 de outubro de 2023, um adolescente abriu fogo em um shopping em Bangkok, resultando em 8 vítimas. O atirador, um estudante de 14 anos de uma escola particular, estudava a poucos metros do shopping Siam Parong, onde ocorreu o tiroteio.
Após esse incidente, a polícia tailandesa intensificou a vigilância sobre vendas ilegais de armas e munições online, prendendo vários suspeitos de venderem armas ao jovem envolvido no tiroteio. Segundo as investigações, o adolescente estava em tratamento psiquiátrico, mas havia interrompido a medicação. Em 6 de outubro, a família do jovem emitiu um pedido de desculpas às vítimas e suas famílias, comprometendo-se a assumir total responsabilidade e cooperar com a investigação policial. Esse evento chocou profundamente a sociedade tailandesa, levantando importantes questões sobre os riscos associados à posse legal de armas no país. Em 23 de novembro de 2023, o vice-primeiro-ministro e ministro do interior da Tailândia, Anutin Charnvirakul, emitiu um decreto suspendendo temporariamente a emissão de licenças de arma de fogo por um ano, uma tentativa de conter a violência armada. Apenas 2 dias depois, ocorreu o trágico incidente no casamento. Embora essa seja uma medida crucial, não é o bastante. É necessário uma atenção ao apoio psicológico e na orientação sobre o gerenciamento emocional das pessoas para prevenir a violência armada. Armas por si só não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. E quando alguém sem controle emocional pretende cometer um homicídio, até suas mãos viram uma arma fatal. Christy Lee Hunt nasceu em 30 de outubro de 1977 em Salt Lake City, capital do estado de Utah. Filha de Jeffrey e Carrie Hunt, ela tinha 2 irmãos, Dallas e Cody. Desde cedo, Christy mostrou uma grande força de vontade. Ela nasceu prematura, pesando pouco mais de 1,5 kg, e sua sobrevivência foi um verdadeiro milagre. Graças aos cuidados e ao apoio de sua família, ela superou os problemas de saúde e ganhou peso, tornando-se uma bebê saudável em poucos meses. Christy cresceu e se desenvolveu normalmente, tornando-se uma menina enérgica e inteligente. Ela adorava andar de bicicleta com seu cachorro Cinder e passar momentos felizes com seus pais, irmãos, avós e o restante da família. Já na adolescência, Christy frequentou a East Carbon High School, onde se destacou nos estudos e praticou vários esportes, além de se integrar a diferentes clubes. Apesar de sua agenda agitada, a jovem sempre buscava mais. Nos Estados Unidos, existe um programa chamado Líderes Familiares de Carreira e Comunitários da América, o FCCLA, que atua nas escolas promovendo o crescimento pessoal e o desenvolvimento de liderança por meio da educação em ciências da família e do consumidor. Desde 1945, essa instituição, que é uma organização nacional sem fins lucrativos, oferece a oportunidade de estudos em cursos técnicos na área de educação da ciência da família e do consumidor, em escolas públicas e privadas da 6ª à 12ª série. Ela também promove a participação em eventos competitivos de serviço comunitário e de formação de liderança, buscando desenvolver habilidades úteis para o mundo real e explorar caminhos profissionais. Enquanto estava no ensino médio, Christy conseguiu o primeiro lugar em uma dessas competições. A garota enérgica dedicava seu tempo não só às atividades acadêmicas e esportivas, mas também ao amor. Foi no ensino médio que ela conheceu Kenneth Ray Manzanares, alguns meses mais novo que ela. Kenneth nasceu em janeiro de 1977 e sua infância não é tão conhecida. O que se sabe é que ele praticou futebol, luta livre e boxe durante sua adolescência e faculdade. Tempos depois, Kenneth afirmou ter sofrido inúmeros golpes durante suas atividades esportivas, incluindo alguns tão fortes que ele ouvia sinos. Ainda adolescentes, o relacionamento entre eles progrediu rapidamente, resultando no nascimento da primeira filha do casal, Kaylee, quando os dois tinham apenas 17 anos. Com o apoio da família, os adolescentes superaram os desafios da maternidade. Ter se tornado mãe tão jovem não impediu Christy de continuar acumulando conquistas. Ela se tornou bolsista da Sterling Scholar, cursou Ciências da Família e do Consumidor e mais tarde obteve uma licenciatura pela Universidade do Sul de Utah, com especialização em design de interiores.
Christie e Kenneth se casaram em 27 de agosto de 1999 aos 22 anos. Após concluir seus estudos, Christie trilhou uma trajetória profissional de sucesso. Um dos momentos mais importantes foi a apresentação de seu trabalho no St. George Parade of Homes, a maior exposição do estado que apresenta as casas mais espetaculares de Utah. Christie se tornou consultora de design e corretora de imóveis, trabalhando primeiro na Rex Associates em St. George e depois na Summit Service International. Sua personalidade e sua qualificação a levaram não apenas ao sucesso, mas também ao envolvimento no desenvolvimento comunitário. Ao longo de sua carreira, ela atuou como presidente do Comitê de Programas e Assuntos Sociais do Conselho de Corretores de Imóveis do Condado de Washington. Também participou do Conselho de Mulheres de Corretores de Imóveis e da Associação de Corretores de Imóveis de Utah. Com o passar dos anos, Christie e Kenneth tiveram mais 2 filhas, Karen e Kyla. O casal construiu uma vida aparentemente perfeita com carreiras de sucesso, uma família unida e viagens memoráveis, compartilhadas nas redes sociais. Christie sempre priorizou o cuidado com suas 3 filhas, acompanhando-as e apoiando-as em todas as suas atividades. Apesar de sua agenda cheia, ela encontrava tempo para estar presente, pois as filhas eram o que ela tinha de mais importante em sua vida. Kenneth teve vários trabalhos ao longo dos anos, incluindo um como vendedor de seguros. Ele também trabalhou em uma organização chamada Bad Boys Bail Bonds, destinada a fornecer fundos para libertar criminosos sob custódia antes de serem julgados. Além disso, ele havia trabalhado em um centro de ajuda para jovens com problemas em Utah. Seu perfil em uma rede social profissional mostrava também que Kenneth trabalhou como gerente de varejo na Walgreens, uma das maiores redes de farmácias dos Estados Unidos, e foi gerente geral de uma empresa dedicada a vendas de mesas e cadeiras. Ele era formado em educação física, tinha um título associado a esportes e exercícios e era um grande fã de práticas esportivas, principalmente de esportes de contato, e como dito antes, chegou a praticar alguns durante sua adolescência e juventude. Em 2010, o casal passou por problemas financeiros e chegou a decretar falência. Nos anos seguintes, eles conseguiram se restabelecer e superar essa crise. A família vivia em uma bela casa com piscina, em um bairro tranquilo e em crescimento no condado de Washington, em Utah. No ano de 2017, eles estavam planejando comemorar seu 18º aniversário de casamento. Para essa ocasião especial, escolheram passar uma semana viajando pelas costas do Alasca a bordo do cruzeiro Emerald Princess, da linha Princess Cruises. O Emerald Princess, em atividade desde abril de 2007, fazia rotas pelo mar Mediterrâneo, pelas ilhas gregas e pela Europa. Porém, naquele ano de 2017, o cruzeiro faria um percurso diferente, passando pelas paisagens únicas das costas do Alasca. A imensa embarcação contava com 900 quartos com varanda, além de 1.539 cabines, 15 decks, várias piscinas, restaurantes, cassinos e todas as comodidades desse tipo de navio. No domingo, 23 de julho de 2017, o navio zarpou de Seattle com 3.500 passageiros e 1.100 membros da tripulação a bordo, incluindo Christie, seu marido, as 3 filhas com idades entre 13 e 22 anos e outros familiares, incluindo os irmãos e pais de Christie. O casal reservou uma cabine que contava com uma suíte adjacente, onde o restante da família ficaria hospedado. Os primeiros dias da viagem foram tranquilos, até que na terça-feira, 25 de julho, o clima mudou drasticamente. O cruzeiro estava ancorado em Ketchikan, a 5ª maior cidade do Alasca em termos de população, situada na costa sudeste do estado. A família decidiu aproveitar o dia fazendo um passeio de pesca. Testemunhas relataram que Christie e seu marido pareciam relaxados e se divertiam durante a atividade. Contudo, ao final do dia, a situação tomou um rumo inesperado.
Em um dos restaurantes acontecia uma noite temática de mistério, onde os passageiros eram convidados a participar da resolução de um suposto crime fatal que ocorreu a bordo do cruzeiro. O jantar em família parecia ir bem, até que começou a ruir quando Kenneth começou a beber excessivamente, se comportando de forma rude e tentando beijar Christie à força, deixando-a constrangida e desconfortável. Os irmãos dela confrontaram Kenneth sobre seu comportamento, o que levou a uma discussão acalorada. O jantar, que deveria ser um momento de alegria, se transformou em uma briga intensa que se agravou a ponto de todos decidirem voltar para as suas cabines. Mais tarde, as duas filhas mais velhas do casal entraram na cabine dos pais e testemunharam uma discussão séria. Christie estava visivelmente irritada com o comportamento de seu marido, indicando que a briga entre eles não era passageira. Em um determinado momento, ela deixou claro que tudo estava acabado e mencionou que queria o divórcio. Christie estava decidida e afirmava que conhecia o suficiente de Kenneth para prever que ele arruinaria a viagem de alguma forma. Ela então exigiu que ele deixasse o navio no próximo porto. Kenneth, enfurecido, ordenou que suas filhas saíssem da cabine e, em seguida, trancou a porta que ligava as duas cabines. Da suíte ao lado, as filhas e os pais de Christie ouviam os gritos à medida que a discussão entre o casal se intensificava. A preocupação se transformou em medo quando Christie começou a gritar de uma forma assustadora, implorando a Kenneth para parar. A reação imediata das filhas foi bater na porta que conectava as duas cabines, pedindo desesperadamente ao pai que abrisse e as deixasse entrar. A resposta de Kenneth aos gritos e em um tom ameaçador foi para que elas não tentassem entrar, e ele estava falando sério. Enquanto isso, na cabine do casal, os gritos de Christie e os sons de golpes continuavam. O desespero começou a tomar conta do restante da família. As filhas mais velhas correram para a varanda do quarto e de lá conseguiram ver o que estava acontecendo na cabine de seus pais. Enquanto gritavam, pedindo para que o pai parasse, viram Kenneth sentado sobre Christie, que estava indefesa deitada na cama. O homem estava golpeando brutalmente o rosto de sua esposa com os punhos cerrados. Desesperadas, as meninas correram pelos corredores do cruzeiro, implorando por ajuda. Os tios ouviram os gritos desesperados das meninas e correram em direção à cabine. Os dois irmãos e o pai de Christie conseguiram entrar na cabine do casal e se depararam com uma cena horrível. Havia muito sangue pelo quarto e, enquanto arrastava a mulher pelos braços em direção à varanda com a intenção de jogá-la no mar, Kenneth sussurrava que ela não parava de rir dele. Um dos irmãos de Christie correu, conseguiu agarrar os tornozelos dela e arrastar seu corpo de volta para a cabine. Kenneth teria se pendurado na grade da varanda, talvez pensando em se jogar no mar, mas acabou desistindo da ideia. Algumas pessoas que estavam no restaurante ouviram gritos, mas como era uma noite temática de mistério e crime, presumiram que fazia parte do show. No entanto, logo perceberam que algo grave estava acontecendo a bordo. Faltando poucos minutos para as 21 horas, o capitão emitiu um alerta pelos alto-falantes, solicitando que uma equipe de assistência e emergência se dirigisse imediatamente à cabine D726. A noite temática fictícia se transformou em uma terrível realidade. Quando o pessoal da assistência chegou à cabine do casal Manzanares, ninguém podia acreditar no que estava vendo. A cena não podia ser pior. Havia manchas de sangue na cama, nas paredes, nos móveis e no tapete do quarto. Kenneth, que tinha sido controlado pelos irmãos e pelo pai de Christie, também estava encharcado de sangue, enquanto sua esposa estava inconsciente no chão, praticamente irreconhecível. A equipe de assistência do cruzeiro passou cerca de 20 minutos tentando reanimá-la e salvar sua vida, mas tudo foi em vão. Às 21h20, Christie Manzanares, de 39 anos, foi declarada morta. Junto com a equipe de assistência médica, chegou um grupo da segurança ao local. Ao ver Kenneth completamente coberto de sangue, um dos oficiais de segurança imediatamente o algemou e o retirou do quarto para colocá-lo sob custódia.
Enquanto era levado para outro local, Kenneth apenas repetia que sua esposa não parava de rir dele. Depois, ele disse que sua vida havia acabado. Ele contou mais tarde que ouviu uma de suas filhas chorando, enquanto afirmava que ela sabia que o pai faria isso, que ele era capaz de fazer algo assim. Ao contrário do que todos imaginavam, Kenneth não era um homem tão amável como aparentava. Ele tinha problemas em controlar sua raiva e era conhecido por socar paredes. Ele também tinha o costume de segurar Christie pelos ombros para forçá-la a se sentar. Aparentemente, ele havia feito isso com ela naquela noite. Exames posteriores revelaram que Christie havia sofrido várias fraturas no crânio, e a causa da morte foi definida como traumatismo contundente na cabeça e no rosto. A vida brilhante de Christie, de 39 anos, havia sido apagada literalmente a socos por seu marido. Os agentes de segurança a bordo fizeram os procedimentos nesse tipo de situação e notificaram as autoridades em terra. A embarcação se dirigiu ao porto de Juneau, onde ancorou no dia seguinte. Tratando-se de um evento que não havia ocorrido em terra firme, foi enviada uma notificação à sede do FBI em Anchorage, no Alasca. 12 agentes foram enviados a Juneau para assumir as investigações, que também envolveram o Serviço de Investigação da Guarda Costeira dos Estados Unidos, a Guarda Costeira, o Escritório de Alfândega e de Proteção de Fronteiras, até mesmo o Serviço de Inspeção Postal. Por mais de 9 horas, os passageiros foram proibidos de deixar o cruzeiro. Os mais próximos da cena do crime foram confinados em seus quartos, enquanto os agentes do FBI realizavam seu trabalho. Cerca de 200 pessoas, entre passageiros e tripulantes, foram entrevistadas. Diversos passageiros relataram ter ouvido gritos vindos do camarote de Christie e Kenneth, mas muitos acreditavam que se tratava de uma cena do show de mistério que acontecia no navio. O primeiro a ser interrogado foi Kenneth, que permaneceu algemado enquanto os investigadores coletavam evidências do crime. Ele admitiu desde o início que havia bebido muito naquela noite e que sua esposa estava furiosa. Ele relatou que isso deu início a uma forte discussão, na qual ela manifestou que queria o divórcio e ele perdeu o controle, acabando com a vida de Christie com as próprias mãos, praticamente diante de sua família, em um momento que deveria ter sido uma viagem de celebração. Enquanto isso, vários repórteres de diferentes meios de comunicação foram enviados para a cidade isolada para obter informações sobre o responsável pela morte brutal dentro do luxuoso cruzeiro e sobre o relacionamento familiar. Eles tentaram falar com amigos e familiares e aparentemente ninguém conseguia entender o motivo por trás daquele crime e nem era possível prever que algo assim pudesse acontecer. Para todos, Kenneth e Christie eram um casal normal, não havia discussões em público ou algo que chamasse a atenção para uma possível violência doméstica. Para as autoridades, o crime também era quase inusitado. Em uma coletiva de imprensa, o procurador-geral interino do Alasca afirmou que, como a cena do crime era pequena, havia potenciais testemunhas em um espaço confinado e a admissão de culpa de Kenneth, as investigações avançaram rapidamente. 2 dias depois, Kenneth compareceu por videoconferência ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Alasca, sob a responsabilidade do juiz Kevin McCoy. Na audiência, ele apareceu acorrentado, vestindo um macacão laranja, com as mãos e os pés algemados e chorando quase o tempo todo. Na mesma sessão, um defensor público foi designado para o acusado, e foi confirmado, através dos registros judiciais de Utah, que ele não tinha antecedentes criminais. Enquanto o julgamento de Kenneth se aproximava, o funeral de Christie foi realizado em Santa Clara, no início de agosto de 2017. Apesar da dor, houve risos, graças às lembranças bonitas e divertidas da vida brilhante daquela incrível mulher. Amigos da escola a descreveram como uma jovem inteligente que se envolvia em tudo, praticava esportes, era líder de torcida, atuava no teatro e participava de inúmeras atividades.
A demonstração da força de Christie para aqueles que a conheciam ficou evidente quando os responsáveis pelos serviços funerários tiveram que colocar assentos adicionais para acomodar a grande quantidade de pessoas que compareceram à despedida. Christie foi lembrada como uma mulher sempre alegre, que se oferecia como voluntária para qualquer atividade, mesmo para aquelas que ela não tinha habilidade. Os depoimentos mais comoventes e maravilhosos vieram de suas filhas, que recordaram as tardes com a mãe, compartilhando maquiagem e penteados, as noites olhando para as estrelas e a risada incontrolável de Christie, que brotava com facilidade, apesar dos desafios que ela enfrentava em sua vida. Talvez a definição mais completa do que Christie representou para sua família tenha sido dada por uma de suas filhas, que afirmou que ela sempre teve o coração mais bondoso e o sorriso mais largo, não importava como seu dia havia sido. Ela disse que Christie era uma supermãe, que sempre fez de tudo por ela e por suas irmãs, e que sempre esteve presente, tanto nos momentos grandiosos quanto nos pequenos. No funeral também foi possível ouvir mensagens gravadas pela cantora de música country Rebecca McIntyre, que se comoveu com o caso e soube que uma das filhas de Christie era sua fã. Membros das famílias de Christie e de Kenneth estiveram presentes e juntos carregaram o caixão. Uma amiga de Christie, com a autorização da família, abriu uma página no GoFundMe para ajudar a cobrir as despesas do funeral e do sepultamento, além de apoiar as filhas da família, que de certa forma ficaram sem mãe e sem pai ao mesmo tempo, aparentemente sob os cuidados dos avós maternos. Para se ter uma ideia do tipo de pessoa que Christie era e de quantas pessoas ela tocou, a única forma de todos os enlutados se despedirem dela foi realizar 2 serviços fúnebres, um em St. George e o outro no condado de Carbon. Neste último, os restos mortais dela foram sepultados no cemitério de East Carbon. Após o cumprimento de todos os prazos de espera e das audiências prévias, o julgamento contra Kenneth Manzanares teve início em fevereiro de 2020. Em uma sessão, o homem concordou em se declarar culpado pelo assassinato de sua esposa. A defesa de Kenneth argumentou que a convivência do casal havia sido longa e feliz, e que o acontecimento trágico havia sido desencadeado por uma combinação de circunstâncias desafortunadas. Durante as investigações, foi descoberto que na noite do incidente, Kenneth havia tomado o dobro da dose prescrita de testosterona, o que provavelmente resultou em uma mudança de seu comportamento. Kenneth também foi submetido a vários testes neuropsicológicos e descobriu-se que ele tinha problemas com atenção, perseverança, impulsividade e flexibilidade mental prejudicada, todos comuns em pessoas com transtorno bipolar e danos cerebrais. A defesa alegou que os investigadores acreditavam que a dose dupla de testosterona de Kenneth, sua lesão cerebral e outras drogas que ele estava tomando misturadas com o álcool fizeram com que ele tivesse uma crise e atacado sua esposa. A defesa ainda alegou que após o crime, Kenneth ficou em um estado mental fragilizado, com poucas lembranças do ataque brutal contra sua esposa, mas que ele demonstrava remorso e estava ciente das circunstâncias de seus atos. Após concluir sua defesa, o advogado pediu ao juiz uma sentença reduzida de 7 anos e meio de prisão. A acusação, que havia concordado em não pedir a pena de morte, afirmou que o ataque havia sido completamente intencional e foi desencadeado pelo pedido de divórcio e pela exigência de que o acusado deixasse o navio no próximo porto. A acusação solicitou uma condenação à prisão perpétua. Foi durante a declaração da acusação que se tornou público que Kenneth havia tido problemas de controle de ira no passado. Havia relatos do homem batendo em paredes e segurando sua esposa com força pelos ombros para obrigá-la a sentar, algo que ele também havia feito na noite do crime. A audiência de sentença em que se conheceria o destino de Kenneth ocorreu em 4 de junho de 2021, quando o acusado tinha 43 anos. Antes de anunciar a sentença, o juiz afirmou que o crime foi selvagem, sangrento, brutal e também pessoal, pois o homem foi capaz de atacar sua própria esposa sem piedade. Ele salientou como a vida de Christie Manzanares foi brutalmente interrompida por seu marido em um ataque brutal.
O juiz declarou Kenneth culpado de homicídio culposo e o condenou a 30 anos de reclusão em uma prisão federal, seguidos de 5 anos de liberdade condicional. Ao ouvir sua sentença, Kenneth começou a chorar, enquanto assegurava que Christie havia sido sua alma gêmea. Após conhecer a decisão do juiz, o procurador federal interino do Distrito do Alasca, Brian Wilson, se mostrou satisfeito e afirmou que aquele não havia sido um ato aleatório de violência, mas sim uma subtração aterrorizante de uma vida humana. Ele acrescentou que, embora a condenação não devolvesse Christie à vida de seus entes queridos, esperava que ela proporcionasse um senso de justiça por esse crime atroz e desse algum tipo de encerramento para aqueles que a conheciam. Após tomar conhecimento da sentença, a família de Christie emitiu um comunicado afirmando que a decisão do juiz não lhes trazia nem alegria e nem tristeza, somente uma sensação de alívio em saber que o responsável pela morte de sua filha recebeu uma punição. Eles acrescentaram que, embora isso marcasse o fim de uma experiência terrível, a única certeza era de que as 3 filhas de Christie estavam sem seus pais e que, a partir daquele momento, o objetivo da família era apoiá-las da melhor forma possível. Embora esse parecesse o fim da história, apenas algumas semanas depois, o nome de Kenneth Manzanares voltou a ocupar os noticiários, ao saber-se que ele havia sido encontrado morto em sua cela no Centro Correcional Lemon Creek, no Alasca, na quarta-feira, 14 de julho de 2021, pouco mais de um mês após sua condenação. De acordo com um comunicado emitido pelas autoridades do centro penitenciário, naquele dia, pouco antes das 7 horas da manhã, Kenneth foi encontrado inconsciente em sua cela e não respondia aos chamados dos agentes penitenciários. De acordo com a declaração oficial, os funcionários do presídio e o pessoal médico responderam ao chamado na cela dele e imediatamente começaram a aplicar medidas de ressurreição, até que os serviços de emergência chegaram ao local às 7h14 e finalmente declararam seu óbito às 7h42. A causa da morte não foi revelada, porque o Departamento de Correções do Alasca não divulga a causa da morte de ninguém, devido à confidencialidade, mas as autoridades penitenciárias asseguraram que a morte não foi considerada suspeita e nem estava relacionada à pandemia do C-vírus. Embora nenhuma das reportagens ou das declarações feitas pelos familiares do casal tenham afirmado que havia episódios de violência entre eles, durante o tribunal, isso foi confirmado, e talvez essa tenha sido a razão pela qual Christie tomou a decisão de terminar o relacionamento, e não pelo fato de que seu marido estivesse bêbado naquela noite, como foi dito pela defesa. Como qualquer outro casal, eles tinham seus conflitos, mas os problemas se intensificaram a cada dia. Argumentos e divergências criaram uma crescente distância entre os dois. Para salvar o relacionamento, Kenneth organizou uma grande festa para celebrar seu 18º aniversário de casamento com Christie e reservou um cruzeiro para o Alasca, na esperança de que a viagem os ajudasse a se reconectar. O cruzeiro prometia uma experiência inesquecível, com paisagens deslumbrantes de geleiras e vida selvagem, além de comunidades luxuosas e opções gastronômicas. A viagem parecia ser a solução perfeita para passar um tempo precioso com seus entes queridos e reviver a chama do amor entre eles. Porém, Kenneth não conseguiu controlar seus instintos selvagens e acabou matando brutalmente a mulher que ele dizia amar. Kelly Stage era a caçula dos 3 filhos de Elizabeth e Howard Stage. Ela nasceu e foi criada em Elmira, uma pequena cidade no estado de Nova York. Kelly se formou no ensino médio com honras em 1998 e foi descrita por seus entes queridos como uma mulher bonita e atrevida que adorava dançar. Depois de se mudar para Las Vegas, ela trabalhou como professora e mais tarde como garçonete por um tempo. Foi então que ela conheceu Thomas Clayton, que era um jogador de hóquei em um time semi-profissional na época. Assim, Kelly voltou para sua cidade natal para começar uma nova vida com seu amor.
Kelly e Tom namoraram alguns anos antes de se casarem, tiveram 2 filhos juntos e foram morar em Canton, também em Nova York. Depois de se aposentar do hóquei, Tom tornou-se dono de uma franquia empresarial de uma empresa de restauração de casas de danos causados por incêndio e água. Mais tarde, ele se tornou gerente de projetos da ServPro, uma franquia semelhante que pertencia a um amigo de longa data. Em 28 de setembro de 2015, Tom foi à casa de um amigo jogar pôquer, como costumava fazer nas noites de segunda-feira. O jogo demorou menos que o normal, então ele voltou mais cedo para casa. Pouco depois da meia-noite, Tom ligou para a polícia dizendo que tinha acabado de chegar em casa e encontrou sua esposa caída no chão da cozinha e havia muito sangue no local. Os policiais que atenderam a ligação perguntaram a ele se a esposa estava respirando. Tom disse que não. Ele falou aos policiais que levaria seus filhos para a casa de um vizinho e voltaria para casa para esperar por eles. A polícia chegou poucos minutos depois e encontrou uma cena de crime muito horrível. Kelly foi encontrada com sinais de espancamento. Havia sangue por toda parte, nos quartos do andar de cima, na escada, no chão, na mesa de jantar e nas paredes. Quando a polícia falou com Tom, soube que seus filhos lhe contaram que um ladrão havia entrado na casa. No entanto, não havia sinais de entrada forçada, não faltavam objetos e uma das bolsas caras de Kelly estava pendurada no patamar da escada, bem à vista. As autoridades começaram a coletar evidências na residência. Um dos policiais que chegaram primeiro na casa tinha uma câmera acoplada em seu uniforme e captou a brutalidade selvagem que chocou até mesmo os socorristas. Kelly lutou pela sua vida e para salvar a vida de seus filhos. O ataque começou no quarto. Ela caiu da escada e se apoiou na parede até chegar na cozinha. Respingos de seu sangue foram encontrados no quarto de sua filha e a garota de 7 anos disse que a mãe foi até lá, disse para ela se esconder e depois desceu as escadas. Kim, a irmã mais velha de Kelly, recebeu um telefonema de Tom por volta das 12h50, dando a notícia de que a irmã dela estava morta. Kim não conseguiu entender o que estava acontecendo e, muito abalada, junto com sua mãe, foram até a casa da família Clayton. Enquanto isso, a filha do casal de apenas 7 anos, que testemunhou o assassinato, era ouvida pela polícia e o que ela disse chocou a todos. A garota relatou que um homem entrou na casa e começou a bater na mãe dela com um objeto que parecia um cano, e que depois que ele foi embora, ela ficou sozinha com seu irmão de 4 anos por um tempo, até que o pai deles chegou. Ela disse que o homem não falou nada quando entrou e que ele estava vestindo jeans, camisa preta de mangas compridas e usava uma máscara. A criança também disse à polícia que o homem parecia com seu pai e poderia ser ele. O álibi de Tom foi investigado e confirmado. Ele estava no jogo de pôquer naquela noite. Os policiais conversaram com os amigos dele e a esposa do dono da casa onde o jogo era realizado disse que Tom pediu o celular dela emprestado para fazer uma ligação pouco antes das 23 horas, mas o número havia sido apagado do histórico de chamadas. A polícia conseguiu recuperar o número excluído e isso os levou a um homem chamado Michael Bird. Michael havia sido demitido recentemente de uma das empresas de Tom. Tom também era o dono de um apartamento que Michael alugou recentemente na cidade. A esposa de Michael, Holly, disse à polícia que ele havia saído de casa de bicicleta por volta das 23 horas do dia 28 de setembro. Michael então usou a caminhonete de Tom e foi buscar um amigo, Mark Bladford, que o acompanhou até a casa dos Clayton. Mark ficou no carro vigiando. Holly também disse à polícia que sabia que Tom havia pedido a Michael para matar Kelly em troca de $10.000. A polícia constatou que os 2 homens mantiveram contato. Os registros telefônicos mostraram que havia telefonemas e mensagens de textos frequentes entre eles, incluindo a ligação que Tom fez para Michael durante o jogo de pôquer. Todas as evidências levavam para o que os investigadores acreditavam ser uma sinistra conspiração de assassinato encomendado. Michael foi localizado e preso. Na delegacia, ele admitiu tudo e disse que estava desesperado por dinheiro depois de ter sido demitido. Michael disse que Tom deixou uma chave da casa escondida do lado de fora da garagem. Foi essa chave que ele usou para abrir a porta dos fundos e entrar na residência usando uma camisa com buracos cobrindo seu rosto.
Michael disse que subiu as escadas, viu Kelly saindo do quarto e nesse momento ele bateu na cabeça dela com o cabo de uma marreta. Ele disse que desceu correndo depois que Kelly soltou um grito e que ela o seguiu até a cozinha, onde ele bateu nela novamente até ela cair sem reação. A descrição dos fatos dada por Michael não condizia com as evidências encontradas no local do crime. A polícia sabia que Kelly havia lutado por sua vida. Seguindo os rastros de sangue, era evidente que ela foi arrastada pela casa. Ela também tinha dedos e unhas quebrados, e seu cabelo foi encontrado em suas mãos. Michael revelou que o plano de assassinato incluía um incêndio criminoso. Ele deveria bater em Kelly enquanto ela estava dormindo e depois usar removedor de tinta como combustível e uma vela acesa na mesa de cabeceira para atear fogo na casa. Como ela ainda estava acordada no momento em que ele entrou na casa, isso acabou não acontecendo. O incêndio também deveria vitimar as crianças. Investigando os possíveis motivos para o crime, a polícia descobriu que Tom e Kelly haviam contratado apólices de seguro de vida e a apólice de Kelly era de $1 milhão. Ele também iria receber o dinheiro do seguro da casa e dos veículos caso tudo tivesse sido destruído no incêndio. Tom também estava tendo vários casos e disse a muitas mulheres que não queria mais ficar com sua esposa. O motivo óbvio parecia ser financeiro, porém, o mais provável era que Tom não queria mais viver sua vida como um homem casado e pai de família. Mas ele não queria apenas se divorciar, ele pretendia eliminar tudo para poder viver como um solteiro rico. Tom Clayton foi preso e acusado de homicídio em primeiro e segundo grau. Michael Baird também foi acusado de assassinato. Ele levou os policiais até suas roupas, a arma do crime e a chave que ele usou para entrar na casa. Antes de seu julgamento, Michael mudou sua história e se declarou inocente, alegando que Tom o contratou somente para incendiar sua casa em troca do dinheiro do seguro e que ninguém estaria lá dentro. Ele alegou que Kelly já estava morta quando ele chegou lá e que, quando a viu, entrou em pânico e fugiu correndo. Ele também se recusou a aceitar um acordo ou testemunhar contra Tom. Tom também se declarou inocente e sua defesa disse que todas as evidências contra ele eram circunstanciais. Em novembro de 2016, Michael Baird foi considerado culpado de homicídio em primeiro e segundo grau e foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Depois de um julgamento que durou quase 7 semanas, o júri condenou Thomas Clayton no final de fevereiro de 2017 por acusações de homicídio em primeiro e segundo graus. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Tom acreditava que seria absolvido. Ele culpou a polícia e disse que eles haviam manipulado as evidências e chegou ao ponto de dizer que se Kelly estivesse viva, ela ficaria enojada com as investigações. Mark Blandford, comparsa de Michael no dia do crime, foi condenado a uma pena de 6 anos de prisão por sua participação como vigia. Os 2 principais réus entraram com recursos para anular suas sentenças, mas ambos foram negados e eles seguem presos. Apesar do fechamento do caso, algumas dúvidas ainda permanecem em aberto e uma teoria que não poderia ser provada sem a confissão dos réus foi levantada. Segundo essa teoria, foi Tom quem espancou a esposa até a morte depois que chegou em casa mais cedo após sair do jogo de pôquer, e a participação de Michael era realmente a de somente incendiar a casa. Isso explicaria a aparência do invasor, idêntica à de seu pai, descrita pela filha do casal. Tom teria convencido Michael a assumir o assassinato em troca de dinheiro, mas no último momento ele resolveu contar parte da verdade, mas não aceitou testemunhar contra Tom, talvez por medo. Tudo no caso levava a essa teoria, porém nada pôde ser realmente provado e tudo isso ficou somente na especulação. A família de Kelly está tentando seguir em frente da melhor forma possível. Desde seu assassinato, as crianças vivem com a tia Kim e seu marido. Em março de 2017, a ex-equipe de hóquei onde Tom jogou organizou uma noite de conscientização sobre violência doméstica em memória a Kelly Clayton. Toda a arrecadação dos ingressos foi para apoiar seus filhos, que estavam presentes no evento. Kim disse que está grata por ter os filhos da irmã, porque eles a ajudam a manter presente a memória de Kelly.
Quando questionada se havia algo que ela queria dizer ao pai deles, ela respondeu: "Você tirou a vida dela, mas não sua luz, e a luz dela brilhará para sempre, através de seus filhos, através de mim, através do meu irmão, através de minha mãe, para sempre, e ficaremos bem." Stephanie Paula Newman nasceu em 3 de junho de 1967 na Filadélfia, a maior cidade do estado da Pensilvânia, e cresceu em uma família judaica, com seus pais, Louise Herman Newman e Anne, que também tinham outros 2 filhos, Aaron e Gayle. Embora a Filadélfia seja conhecida como um importante centro histórico, cultural e artístico, e famosa pela cena do filme Rock, onde o protagonista sobe a escadaria do Museu de Arte da cidade, a vida dos Newman era mais tranquila, afastada do glamour da metrópole. Stephanie cresceu na região de Elkins Park, nos subúrbios ao norte da Filadélfia, e desde cedo demonstrou ser uma menina bela e inteligente. Ainda jovem, decidiu estudar a Torá, a coleção de livros que contém a lei e a identidade do povo judeu. Ela não apenas estudava por conta própria, mas também fazia leituras públicas, algo que exigia entonações específicas. Seus familiares a descreveram como uma garota sempre ativa, extrovertida e sociável, que nunca conseguia ficar parada. Foi assim que, aos 16 anos, durante as férias de verão, ela começou a trabalhar como conselheira em um acampamento de férias para meninas. Nesse período, ela conheceu Craig Rabinovich, um jovem que também trabalhava temporariamente em um acampamento de verão próximo, mas para meninos. Craig, nascido em 28 de setembro de 1963, era 4 anos mais velho que Stephanie e era filho de um executivo da BBG, uma importante fabricante de roupas no estado. Depois de vários encontros casuais, Craig foi ao acampamento onde Stephanie trabalhava para tratar de assuntos relacionados ao seu trabalho. Os dois começaram a conversar e mais tarde ele a convidou para sair. Embora inicialmente Stephanie estivesse hesitante, após o segundo encontro, algo mudou e eles se tornaram inseparáveis pelos próximos 7 anos. O relacionamento não interferiu no excelente desempenho acadêmico de Stephanie, que sempre foi dedicada aos estudos. Ela se formou na Cheltenham School com uma bolsa de estudos nacional por mérito e em seguida ingressou no Brian Mayer College, uma universidade privada de artes liberais para mulheres. Após sua graduação, ela entrou na Universidade Temple para estudar direito. Quanto a Craig, ele terminou o ensino médio como um aluno mediano, mas se destacava nos esportes, especialmente no hóquei de gelo e no beisebol. Ele também se matriculou na Universidade Temple, mas abandonou o curso no final do primeiro semestre. Após um longo namoro, os jovens decidiram se casar em junho de 1990. Com a ajuda dos pais de Stephanie, mudaram-se para um apartamento. O novo papel de esposa não impediu Stephanie de continuar sua formação acadêmica. E em 1992, ela se formou na Faculdade de Direito com excelentes notas. Na mesma época, Craig e um amigo fundaram a CNC Vending, uma empresa de importação de luvas de látex para médicos, comprando na Malásia e distribuindo nos Estados Unidos. Após algumas vendas, a sociedade foi dissolvida, mas Craig decidiu continuar no mesmo ramo e fundou a CNC Supplies. Craig explicou a seus sogros e amigos que importaria contêineres completos de luvas da Malásia para vender no atacado, projetando um lucro de 33%. Esse tipo de comércio poderia ser muito lucrativo em grande escala, e Craig calculou que precisaria de $88 mil para importar 4 contêineres, prometendo lucros atraentes. Ele conseguiu convencer os pais e um dos irmãos de Stephanie, bem como alguns de seus amigos, a investirem no negócio. Enquanto seu marido parecia estar em ascensão com seu negócio de importação, Stephanie também não ficava para trás. Após concluir seus estudos, ela prestou o exame da Ordem dos Advogados, necessário, assim como no Brasil, para exercer a advocacia nos Estados Unidos.
Esse exame é conhecido por ser extremamente desafiador e muitos recém-formados demoram anos para ser aprovados. Porém, Stephanie passou na primeira tentativa, o que, juntamente com suas altas notas, chamou a atenção de escritórios da região. Quase imediatamente, ela recebeu uma oferta de emprego em um prestigiado escritório de advocacia, com um salário muito atrativo, e ela não pôde recusar. Seguindo seus sonhos, Stephanie tinha objetivos claros na vida, e um deles era ter uma casa própria em um bom bairro. Com esse objetivo, após 4 anos de casamento, o casal se mudou para a casa dos pais da jovem advogada. A intenção era economizar para conseguir dar entrada em um financiamento e comprar a primeira casa. Esse sonho se realizou quando o casal se mudou para uma aconchegante residência de 2 andares na área de Marion, em Mainline, Filadélfia, que naquela época era considerado um bairro de classe média alta, onde residiam vários profissionais, como banqueiros, executivos e empresários, muitos dos quais faziam parte da comunidade judaica local. Com mais um objetivo de vida alcançado, o casal agora desejava ter um filho para completar seus sonhos. E não demorou muito para que esse desejo se concretizasse com o nascimento de uma linda e saudável menina, a quem chamaram de Hailey Sarah Rabinovich. Para todos os que os conheciam, eles eram a família ideal. Stephanie, uma profissional talentosa em ascensão. Craig, um empresário bem-sucedido como importadora. E a adorável filha completava a imagem perfeita. Os vizinhos não tinham reclamações, e era comum ver Craig passeando com Hailey em seu carrinho pelas ruas do bairro. Mas essa vida perfeita não durou muito tempo. Na manhã de terça-feira, 29 de abril de 1997, Stephanie e sua mãe saíram para fazer compras para a festa do primeiro aniversário da pequena Hailey. À noite, Craig, sua esposa e a bebê foram jantar em um restaurante sofisticado com Louise e Anne, os pais de Stephanie. Após uma refeição deliciosa e agradável, eles se despediram e voltaram para suas casas. Uma outra versão dos eventos relata que, ao saírem do restaurante, todos foram para a casa de Craig e Stephanie, e ao chegarem, Craig mencionou que havia tomado muito café e estava um pouco nervoso, então decidiu sair para caminhar um pouco com Hailey no carrinho. Quando voltou, seus sogros colocaram a pequena para dormir e foram embora. A sós, o casal tomou uma cerveja na sala e, em seguida, Stephanie subiu para tomar um banho. Enquanto isso, Craig ficou no andar de baixo assistindo a um jogo de hóquei do time local, os Flyers. Por volta da meia-noite do dia 29 de abril de 1997, a central de emergências recebeu uma ligação desesperada de Craig, relatando um acidente. Segundo ele, sua esposa havia caído na banheira. Ele a encontrou inconsciente e não conseguiu reanimá-la. Poucos minutos depois, os primeiros policiais chegaram à residência dos Rabinovich e encontraram a porta aberta, decidindo entrar e se identificar imediatamente. Eles ouviram os gritos de Craig vindos do andar de cima. Ao subir, encontraram-no segurando a cabeça de sua esposa fora da água, enquanto o resto do corpo estava submerso na banheira. Com a ajuda dos policiais, Stephanie foi retirada da banheira e os oficiais começaram a realizar manobras de reanimação, tentando fazê-la recuperar a consciência. O tumulto acordou Hailey, que começou a chorar, e a polícia orientou Craig a cuidar dela. Pouco tempo depois, ele voltou com a bebê nos braços, e os paramédicos já haviam chegado para assumir a situação. Eles estavam transferindo Stephanie, que permanecia inconsciente. Seu corpo estava frio e azul. Os policiais disseram a Craig que ele deveria acompanhá-los, mas ele não sabia o que fazer com a bebê. Nesse momento, alguns vizinhos que perceberam a movimentação policial se ofereceram para cuidar da menina. Um policial perguntou a Craig o que havia acontecido, e ele relatou que após o jantar com seus sogros, ele e sua esposa tomaram uma bebida juntos. Em seguida, ela, que tinha dificuldades para dormir, foi tomar um banho para relaxar, enquanto ele ficou assistindo ao jogo de hóquei na televisão. Ele disse que pouco depois ouviu um barulho vindo do banheiro, parecido com um frasco de shampoo caindo na banheira. Como isso era comum acontecer com sua esposa, ele não se preocupou. No entanto,
Quando mais de meia hora se passou sem que Stephanie voltasse, ele decidiu subir para verificar. Ao entrar no banheiro, encontrou-a inconsciente e totalmente submersa na banheira. Imediatamente, ele tentou reanimá-la, mas ao não conseguir, ligou para a emergência. Em seguida, abriu a porta de entrada para facilitar a entrada dos socorristas e ficou segurando a cabeça dela fora da água, pois não conseguiu tirá-la da banheira. As roupas de Craig estavam molhadas, então o policial lhe disse para se trocar antes de acompanhá-lo. Enquanto isso, o policial voltou ao banheiro e percebeu que a banheira estava esvaziando. Ele concluiu que o tampão provavelmente havia se soltado quando retiraram o corpo e o recolocou no ralo, ciente de que o local precisava ser preservado para uma possível investigação. Ao olhar ao redor, ele lembrou que ao chegar ao banheiro não havia água fora da banheira e o chão estava completamente seco, e esse detalhe ficou em sua mente. Depois de se trocar, Craig foi levado para o hospital para onde sua esposa havia sido transferida. Foi lá que ele recebeu a notícia de que, apesar de todos os esforços, Stephanie foi declarada morta a 1h29 da madrugada de quarta-feira, 30 de abril, conforme relatado posteriormente pela equipe policial e médica. O viúvo, angustiado, levou as mãos à cabeça, repetindo que sabia que não podia passar por aquilo novamente. Era o segundo golpe que ele sofria em pouco tempo, já que 3 anos antes, seu pai havia falecido de câncer. Após o impacto inicial, Craig teve a difícil tarefa de ligar para a família e amigos para informar sobre o terrível acidente. Quando os pais de Stephanie chegaram ao hospital e confirmaram que sua filha havia falecido, Anne desabou nos braços do marido. Depois do choque inicial, os pais começaram a perguntar quando o corpo da filha seria liberado, pois, segundo a tradição judaica, os falecidos devem ser enterrados o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras 24 horas. Contudo, eles se depararam com um problema sério. O médico que certificou a morte considerou necessário realizar uma autópsia. Ele explicou que não via motivo para uma mulher de apenas 29 anos, aparentemente saudável, morrer ao cair na banheira e seu corpo não apresentar nenhuma contusão ou lesão visível. Isso trouxe novas preocupações para a família, não apenas atrasando o enterro, mas também contrariando suas tradições, que prevêem que o corpo do falecido não deve ser profanado. Além disso, isso adiava o período de Shiva, o luto de 7 dias em que os entes queridos permanecem em casa, sem participar de qualquer tipo de entretenimento, cobrindo até mesmo os espelhos para demonstrar a falta de preocupação com a aparência. Apesar disso, e respeitando esses costumes da tradição judaica, a posição do legista era firme e inalterável, e a família teve que se conformar com a situação. Essa foi uma decisão que mudaria tudo. A autópsia foi realizada na manhã seguinte pelo médico legista adjunto do condado, Dr. Ian Hugg. Quando este especialista examinou o corpo de Stephanie, haviam-se passado 12 horas desde que as autoridades foram notificadas da emergência, e durante esse tempo, algumas coisas começaram a aparecer no corpo dela. O experiente legista logo percebeu a presença de manchas petéquias, pequenos pontos vermelhos, resultantes do sangramento de minúsculos vasos sanguíneos, comuns em certas doenças, esforço prolongado, consumo de alguns medicamentos ou asfixia criminosa. No caso de Stephanie, as petéquias estavam presentes ao redor dos olhos e seu corpo revelava ainda mais sinais. Com o passar das 12 horas, desde a chamada até o momento da autópsia, surgiram hematomas profundos nos tecidos de ambos os lados do pescoço e abaixo da mandíbula. Além disso, a jovem mãe apresentava contusões nos braços e pernas, especialmente nos joelhos e cotovelos, lesões que não podiam ser explicadas com uma simples queda na banheira. Além disso, a análise do conteúdo estomacal indicou pela quantidade de alimento não digerido que a morte ocorreu por volta das 21h30, mais de 2 horas antes de Craig comunicar a emergência. Nesse ponto, o único suspeito de qualquer possível ação contra Stephanie era seu marido, que afirmou à polícia que apenas ele, sua esposa e a bebê estavam na casa naquele momento, com as portas e janelas devidamente trancadas. Outro detalhe que chamou a atenção do primeiro policial que chegou ao local foi que Stephanie estava na banheira usando todas as suas joias.
algo incomum para alguém que toma banho. Quando foi retirada da banheira, ela estava usando brincos, 2 pulseiras douradas, sua aliança de casamento e até um relógio dourado. Além disso, o chão do banheiro estava seco, um fato que não coincidia com o relato do marido sobre seu suposto esforço para tirar o corpo da esposa da banheira. A investigação começou quase imediatamente. As autoridades revistaram novamente a residência dos Rabinovich e constataram que nada havia sido roubado e não havia sinais de arrombamento. Durante essa inspeção, nada de significativo foi encontrado, exceto um frasco de um medicamento usado para tratar insônia. Craig explicou que o remédio havia sido prescrito para ele e sua esposa, devido à dificuldade deles para dormir. Após a realização da autópsia, o corpo de Stephanie foi liberado para que sua família pudesse finalmente realizar o sepultamento. O funeral ocorreu no cemitério Monte Líbano, e enquanto a família ainda tentava lidar com a dor da perda, um novo choque os atingiu. Poucas horas após o enterro, Craig foi preso sob suspeita de ter assassinado sua esposa. Nos meses seguintes, os pais de Stephanie se prontificaram a pagar cerca de $75 mil como fiança para a liberdade do genro, mas, conforme algumas fontes, a fiança foi estabelecida em $5 milhões. Uma nova reviravolta ocorreu quando a polícia recebeu uma denúncia anônima sugerindo que, para obter mais informações sobre quem realmente era Craig Rabinovich, eles deveriam investigar o Delilah's, um sofisticado clube masculino na região. Seguindo essa pista, a polícia realizou uma nova busca na casa da família. Durante a inspeção, o policial encontrou um compartimento escondido dentro de um armário, contendo diversas revistas masculinas, não muito explícitas, e uma bolsa cheia de documentos, recibos e o que parecia ser um rudimentar livro de contabilidade. Para analisar a vasta quantidade de documentos, os investigadores convocaram o contador Ricardo Sayas, que ficou encarregado de organizar e interpretar os números registrados naquele caderno. Enquanto isso, os detetives seguiram a dica da ligação anônima e foram ao Delilah's, onde confirmaram que Craig era um frequentador assíduo. O clube era frequentado por executivos, artistas, empresários, turistas, entre outros homens de status financeiro elevado. Em nome da discrição, o estabelecimento usava uma moeda interna, os dólares do Lila, que eram comprados com cartões de crédito e descritos nos extratos como um restaurante Didi, ocultando assim o verdadeiro destino das despesas dos clientes. A conversão dos dólares do Lila para a moeda corrente envolvia uma taxa de 15%. Os investigadores descobriram que Craig era um cliente regular, especialmente da sala exclusiva de champanhe, onde as dançarinas ofereciam sessões personalizadas. Craig demonstrava uma preferência particular por uma das dançarinas, conhecida como Summer, cujo nome verdadeiro era Shannon Rainer, de 24 anos. Shannon foi localizada e interrogada, confirmando que Craig era um cliente frequente e que ele costumava presenteá-la com joias e móveis para sua casa, onde ela vivia com seus 2 filhos. Ela afirmou que, embora tivessem se encontrado fora do clube, não havia uma relação íntima entre eles, apenas amizade. Shannon relatou que Craig mencionava problemas em seu casamento, e apesar de ainda amar a Stephanie, sentia que o amor entre eles havia mudado. Durante o interrogatório, Shannon revelou um detalhe importante. Craig afirmou a ela que se Stephanie o deixasse, ele ficaria falido. Na mesma noite do incidente, Craig telefonou para Shannon informando sobre o falecimento de sua esposa, algo que, segundo a dançarina, a deixou profundamente triste. No entanto, essas informações eram mínimas em comparação com as revelações feitas pelo contador público que examinou os documentos encontrados na casa dos Rabinoviches. De acordo com ele, os registros bancários e de cartões de crédito dos 9 meses anteriores ao ocorrido mostravam que Craig havia gasto milhares de dólares em um clube masculino. Entre janeiro e abril de 1997, os registros indicavam que Craig gastou uma pequena fortuna no Delilah's, com uma média de 39 visitas, 3 por semana, desembolsando cerca de $2 mil a cada 7 dias.
Enquanto sua família, esposa, amigos e sogros pensavam que ele estava fazendo visitas de vendas para o seu negócio de luvas de látex pelo menos 3 vezes por semana, Craig estava no ambiente escuro e arejado do Delilah's. Os presentes para Shannon incluíam não apenas móveis para a sala de jantar e quarto infantil, no valor de aproximadamente $500, mas também presentes caros, como um colar de pérolas da Tiffany, que custou mais de $900 e não foi dado à sua esposa no Dia dos Namorados. Além disso, Craig adquiriu 2 mensalidades em um clube esportivo local, ao custo de $65 cada, além de pagar $136 mensais por serviços de lavanderia, polimento de sapatos e armários. Ele também gastou uma quantia considerável em roupas finas para sua dançarina favorita. Contrariando a afirmação de Shannon que não havia uma relação íntima entre eles, os registros bancários de Craig mostravam frequentes hospedagens em hotéis 5 estrelas, pagando uma média de $200 por noite, sempre acompanhado, presumivelmente por Shannon, e utilizando os quartos por apenas algumas horas. Observando o dinheiro que Craig gastava, qualquer um pensaria que seu negócio de importação e venda por atacado de luvas de látex estava prosperando. Porém, uma análise detalhada das contas revelou que a empresa havia realizado algumas transações entre 1990 e 1992, mas depois disso não houve mais registros de atividades, contratos, compras ou vendas. Em resumo, o negócio era fictício. Então a polícia começou a se perguntar sobre a origem de todo o dinheiro que Craig estava gastando. A conclusão foi que ele estava operando um esquema Ponzi, uma fraude financeira criada por Carlos Ponzi na década de 1920 nos Estados Unidos. Esse esquema funciona como uma pirâmide, onde os investidores são atraídos com a promessa de altos lucros provenientes de atividades econômicas legítimas, mas na realidade, os retornos são pagos com o dinheiro de novos investidores. Craig havia enganado a família de Stephanie, amigos e outras pessoas com esse esquema. No começo, tudo funcionou bem para ele, pois Stephanie tinha um bom salário. No entanto, após o nascimento da filha, ela quis passar mais tempo com a criança e negociou uma redução de carga horária em seu escritório de advocacia, resultando em um corte proporcional em seu salário. Na época dos eventos, ela ganhava $33.000 por ano, o que era insuficiente para manter o estilo de vida do casal. Isso também tornou inviáveis os gastos extravagantes de Craig e sua amante, bem como suas manobras financeiras fraudulentas. Craig sabia que logo suas ações ilícitas e seu romance secreto poderiam ser descobertos. Assim, pouco depois do nascimento de Hayley, ele fez uma última jogada. Contratou 2 apólices de seguro de vida, uma para Stephanie no valor de $200.000 e a outra para si mesmo no valor de $1.600.000. Essas novas apólices se somavam às que Stephanie já tinha pelo escritório de advocacia, cobrindo-a em $500.000 e seu marido em $150.000. De acordo com a análise feita pelo contador, as finanças eram simples e estavam claramente organizadas em uma folha escrita à mão por Craig. Se Stephanie morresse, Craig receberia mais de $2 milhões. Esse montante seria suficiente para liquidar aproximadamente $700.000 em dívidas com seus investidores, e ainda restariam cerca de $1.500.000. Com esse dinheiro, ele planejava manter $400.000 para si e colocar $1 milhão em uma conta bancária, cujos juros lhe renderiam um pouco mais de $10.000 mensais, o que permitiria viver confortavelmente. Logo após a morte da esposa, Craig penhorou várias de suas joias, incluindo a aliança de casamento, conseguindo $200.000 adicionais. Os registros indicam que ele penhorou várias joias que Stephanie havia herdado de sua bisavó, que havia falecido recentemente. Além disso, os documentos de Craig revelaram que o casal havia comprado a casa onde moravam, 2 anos antes, por $230.000. Desde então, o casal havia adquirido outros 2 financiamentos no total de $300.500, além de alguns empréstimos de amigos. No segundo semestre de 1997,
ocorreu uma audiência preliminar para decidir se havia provas suficientes para levar Craig a julgamento pelo assassinato de sua esposa. Esse caso ficou conhecido na mídia como o crime de My Line. O primeiro assistente do promotor distrital, Bruce Castor Jr., ficou encarregado de apresentar o caso. Ele detalhou o esquema de fraude previamente descrito e afirmou que no momento do crime, o acusado estava ciente de que suas mentiras não poderiam mais ser sustentadas. Segundo a acusação, a vítima possivelmente foi sedada com uma dose tripla do medicamento para insônia que havia sido prescrito apenas para Craig. Os hematomas encontrados no lado direito da vítima sugeriam que ela poderia ter sido morta em um outro local da casa e depois arrastada até a banheira. Outra teoria da promotoria era que após dar a dose excessiva do remédio para dormir, Craig teria levado a esposa inconsciente até a banheira para afogá-la. Ele teria despido o corpo, mas esquecido de remover as joias antes de colocá-la na água. O contato com a água pode tê-la despertado, levando a uma luta na qual Craig teria sufocado a esposa, comprimindo seu pescoço por aproximadamente 4 minutos e meio. Durante a luta, a vítima teria se machucado nos cotovelos e joelhos ao se debater na banheira. A promotoria também revelou que foi encontrado um livro na mesa de cabeceira de Craig sobre temas mortuários, que mencionava que apenas 13% das mortes eram submetidas à autópsia. Aparentemente, ele acreditava que devido aos costumes religiosos da família, somado a essa baixa probabilidade, uma autópsia no corpo de Stephanie poderia ser evitada. Então ele decidiu assumir um risco calculado, sem contar com a determinação do legista. Além disso, descobriu-se que o viúvo pretendia fugir após o enterro da esposa, pois uma mala com milhares de dólares em dinheiro foi encontrada no porta-malas de seu carro. Documentos judiciais revelaram que anos antes, Craig havia sido detido durante uma investigação sobre uma rede de prostituição na Filadélfia, mas recebeu imunidade em troca de seu testemunho em um julgamento de 1993, quando já era casado com Stephanie. A defesa de Craig argumentava que um homem havia invadido a casa da família e assassinado Stephanie, mas a polícia confirmou que Craig era o único homem presente na casa da família na noite do crime e que não havia sinais de arrombamento. Além disso, os registros contábeis de Craig mostravam cálculos detalhados sobre o valor que ele receberia com a morte da esposa e como planejava gastar o dinheiro, sugerindo premeditação para o crime. As revelações desse processo surpreenderam os familiares e amigos do casal. O advogado de Louisiane, pai de Stephanie, leu uma declaração que destacava o choque dos Newman com as informações descobertas. Segundo o documento, eles acreditavam conhecer bem esse homem, mas ficou claro que foram enganados, assim como todos os que conviviam com ele. Familiares e amigos pensavam que Craig era um marido e pai exemplar. De fato, os Newman haviam contribuído com quase $100 mil para a suposta empresa de importação de seu genro. A promotoria argumentou que Craig estava em uma situação desesperadora. Seus cartões de crédito estavam no limite, a casa estava hipotecada além de seu valor, e seus amigos e familiares aguardavam os lucros de um negócio que não existia. Com a iminência de ser descoberto, revelar a verdade significaria a ruína de sua vida. Em vez disso, ele optou por eliminar sua esposa, e isso lhe permitiria quitar suas dívidas e realizar suas fantasias com Shannon. Logo depois, a defesa de Craig tentou separar as acusações de fraude e o crime de assassinato em julgamentos diferentes, mas isso foi negado. O julgamento foi marcado para começar em 30 de outubro de 1997. Infelizmente, um mês antes do julgamento, Louis, o pai de Stephanie, acabou falecendo vítima de câncer. No dia da primeira audiência, Craig admitiu ser culpado de tirar a vida da esposa para receber o dinheiro do seguro e pagar suas dívidas. Com o corpo tremendo e entre lágrimas, ele declarou que decidiu confessar após um sonho em que sua esposa, seu pai e seu sogro se aproximaram dele, colocaram a mão em seus ombros e disseram que era hora de fazer a coisa certa. Posteriormente, ele explicou que não podia submeter sua família e sua filha de apenas 17 meses a um processo tão doloroso. Em suas palavras finais, Craig disse que sua vida havia se tornado uma mentira, uma falsidade, uma fraude.
O buraco que ele cavava ficava cada vez maior e mais fundo. O que era certo se tornou errado e vice-versa. Ele acrescentou que sua vida estava em um caminho escorregadio e em declive, e suas atividades não tinham desculpas. Após suas declarações, restava apenas a sentença do juiz, que condenou Craig Adam Rabinovich, de 34 anos, à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato de sua esposa, Stephanie Rabinovich. De acordo com sua ficha carcerária, Craig permanece encarcerado em uma instituição na Pensilvânia, conforme uma atualização em 15 de maio de 2020. Na foto mais recente, tirada em outubro de 2022, aos 58 anos e com a cabeça raspada, sua aparência era totalmente diferente da que ele tinha em 1997. Atualmente, Craig está com 60 anos. Investigações revelaram detalhes adicionais à história do casal, como o fato de que poucos anos antes do casamento, Craig e Stephanie retornaram à casa de Louise e Anne, supostamente para economizar e comprar a casa dos sonhos. Mas na verdade, eles foram despejados do apartamento onde viviam e estavam sendo processados por uma dívida de $6.000, além de honorários advocatícios que os pais de Stephanie acabaram pagando. Além das questões financeiras, há a realidade de Hayley Sarah, que cresceu sem a mãe e com o pai preso. Ela completou 1 ano no dia do funeral de sua mãe e teve que se adaptar a um novo ambiente e novas pessoas, em vez do carinho de sua mãe. Os avós maternos assumiram a responsabilidade por ela. Após a morte do marido, Anne contou com o apoio da família para dividir a responsabilidade de cuidar da sua neta. Para garantir o futuro financeiro de Hayley, foi solicitado durante o funeral que qualquer doação fosse feita em uma conta em nome da menina. Além disso, os colegas de trabalho de Stephanie no escritório de advocacia criaram um fundo fiduciário para ela. A casa onde ocorreu a tragédia, que atraiu muitos jornalistas e curiosos, foi vendida em apenas 4 semanas por $225.000. $5.000 a menos do que o preço pago em 1995, mas cerca de 25.000 abaixo do valor de mercado devido ao seu histórico. O valor da venda foi usado para quitar os financiamentos da propriedade. Em um ato de justiça, o dinheiro do seguro de vida de Stephanie, que Craig planejava usar para resolver seus problemas financeiros, foi destinado a um fundo fiduciário para o futuro de Hayley. 1 ano após os eventos, o Philadelphia Eagle entrevistou Craig na prisão. Ele afirmou que Stephanie o fazia sentir-se controlado e castrado, dizendo que ela era extremamente organizada e impunha muitas regras, enquanto ele preferia viver de forma mais livre. Em sua perspectiva, Stephanie foi responsável por sua própria morte. Além disso, Craig mencionou aos jornalistas que, se fosse libertado, a primeira coisa que faria seria procurar por Shannon. No entanto, parece que sua paixão não era correspondida, pois os relatos indicam que suas cartas para ela nunca foram respondidas. Apesar de tudo, Stephanie foi uma jovem extraordinária, linda e inteligente, que apenas desejava encontrar um bom companheiro, construir um lar e ter um filho. Contudo, o egoísmo, a ambição e a luxúria de um homem destruíram esses sonhos, transformando-os em um pesadelo tanto para os entes queridos da talentosa advogada quanto para sua própria filha, que, devido às ações dele, teria que crescer sem o abraço carinhoso de uma mãe amorosa e nunca poderia ouvir seus conselhos quando chegasse a hora de formar sua própria família.